Se o medo te visita quando você está sozinho, se ele sussurra mentiras que só você escuta, se ele te paralisa sem que ninguém perceba, esta oração vai quebrar o poder do medo silencioso sobre sua vida. Se você toma decisões baseadas no que pode dar errado, se há um terror constante sussurrando no fundo da sua mente, se o medo é seu companheiro noturno, você chegou ao lugar certo. Eu sei como é acordar às 3 da manhã com o coração disparado por causa de um medo que nem tem nome. Eu sei como é sentir aquele aperto no peito quando pensa no futuro, aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Eu sei como é viver sempre no modo de alerta, sempre esperando o pior, sempre se preparando para catástrofes que talvez nunca venham. Talvez você seja daquelas pessoas que parecem corajosas por fora, mas por dentro há um medo constante roendo, questionando cada decisão, criando cenários horríveis na sua imaginação. Talvez você evite certas situações, certas oportunidades, certos relacionamentos, não porque não quer, mas porque o medo sussurra que algo vai dar errado. Talvez você viva com aquele "e se" constante na cabeça. E se eu não conseguir? E se eles me rejeitarem? E se eu fracassar? E se eu não for suficiente? E se algo acontecer com quem eu amo? E se eu ficar sozinho? E se o dinheiro acabar? E se eu adoecer? Talvez você tenha medo de ser descoberto como um impostor, como alguém que não merece estar onde está, que não é tão capaz quanto as pessoas pensam. Talvez você tenha terror da morte, sua ou de pessoas queridas, e isso controle muitas das suas escolhas. Talvez você tenha ansiedade social mascarada, medo do julgamento dos outros, pavor de falar em público, terror de ser rejeitado ou humilhado. Talvez você evite multidões, evite se expor, evite brilhar, porque o medo diz que é mais seguro passar despercebido. Se você está ouvindo isso agora, saiba que Deus vê cada medo que te atormenta em silêncio. Ele conhece cada terror que te visita na madrugada, cada ansiedade que te paralisa durante o dia, cada preocupação que rouba sua paz. Ele sabe que você está cansado de viver com medo. A palavra de Deus declara no Salmo 27, versículo 1, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Deus é sua luz nas trevas do medo, sua salvação do terror que te persegue. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, Paulo declara: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação." O medo não vem de Deus. Deus te deu o espírito de poder, de amor, de domínio próprio. O medo é um invasor, não um morador legítimo do seu coração. Em 1 João 4, versículo 18, está escrito: "No amor não há temor, antes o perfeito amor de Deus lança fora o temor." O amor perfeito de Deus por você é maior que qualquer medo. Esse amor expulsa o terror, remove a ansiedade e estabelece paz no seu coração. Ao final desta oração, o medo perderá sua voz em sua vida. A coragem tomará o lugar do terror. Você caminhará com a confiança de quem sabe que Deus está no controle. Os sussurros do medo serão silenciados pela voz poderosa do Senhor dizendo: "Não temas, eu estou contigo." Se você quer vencer o medo silencioso, digite "sem medo" nos comentários. Declare isso sobre sua vida agora. Fique até o final porque nós vamos quebrar cada tipo de medo e estabelecer coragem inabalável no seu coração. Não desista agora. A libertação que você busca está chegando. Pai Celestial, eu venho diante do Senhor agora em nome de Jesus, trazendo comigo cada pessoa que enfrenta medos silenciosos. Senhor, o Senhor vê os terrores que atacam na calada da noite, as ansiedades que sussurram mentiras durante o dia, os pavores que paralisam sem fazer barulho. Eu confronto todo espírito de medo em nome de Jesus. Eu desmascaro as mentiras do terror, eu exponho as táticas do inimigo que usa o medo para roubar, matar e destruir. Eu declaro que o medo não tem poder sobre filhos de Deus. Senhor, eu comando que cada medo silencioso se manifeste agora para ser quebrado. Medo do futuro, saia. Terror da rejeição, vá embora. Pavor do fracasso, seja quebrado. Síndrome do impostor, seja destruída. Medo da morte, perca seu poder.
ansiedade social seja expulsa. Eu declaro que cada pessoa tem autoridade sobre o medo em nome de Jesus, que não são vítimas do terror, mas vencedores em Cristo, que podem confrontar o medo com a palavra de Deus, com oração, com declarações de fé. Pai, eu oro especificamente contra o medo do futuro que rouba o sono e a paz. Aquele terror constante de que algo terrível vai acontecer, aquela ansiedade sobre coisas que ainda nem existem, aquela preocupação com cenários que talvez nunca se realizem. Eu quebro o poder do "e se" sobre cada mente. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eles me rejeitarem? Eu declaro que o futuro está nas mãos de Deus, que Ele tem planos de bem e não de mal, que Ele cuidará de cada detalhe da vida de cada pessoa. Senhor, eu oro contra o terror da rejeição que faz as pessoas se esconderem, que as impede de se relacionar profundamente, que as faz viver com medo de serem abandonadas. Eu declaro que são aceitos no amado, que são escolhidos por Deus, que têm valor infinito aos olhos do Senhor. Eu oro contra o pavor do fracasso que paralisa, que impede de tentar coisas novas, que faz as pessoas desistirem antes mesmo de começar. Eu declaro que o fracasso não é o fim, que é a oportunidade de aprender, que Deus pode transformar qualquer derrota em vitória. Diga agora comigo: medo, você não tem poder sobre mim. Eu sou filho de Deus, eu sou protegido pelo sangue de Jesus, eu sou guardado pelo poder do Altíssimo. Você não pode me controlar, não pode me paralisar, não pode me derrotar. Respire fundo e sinta o medo perdendo força. Sinta como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas. Sinta a liberdade chegando, a coragem crescendo, a confiança se estabelecendo no seu coração. Pai, eu oro contra a síndrome do impostor, que faz as pessoas se sentirem inadequadas, que as faz acreditar que não merecem estar onde estão, que não são tão capazes quanto os outros pensam. Eu declaro que são qualificados por Deus, que têm dons e talentos únicos, que merecem ocupar o lugar que Deus preparou para eles. Eu oro contra o pavor da morte que assombra, que cria ansiedade sobre a própria mortalidade ou sobre perder pessoas amadas. Eu declaro que a morte não tem poder sobre quem está em Cristo, que a vida eterna já começou, que Deus tem controle sobre os tempos e as estações. Senhor, eu oro contra a ansiedade social que faz as pessoas evitarem multidões, que as impede de falar em público, que as faz se esconder por medo do julgamento dos outros. Eu declaro ousadia sobrenatural, confiança divina, coragem para brilhar com os dons que Deus deu. Eu oro contra o terror da solidão que faz as pessoas se agarrarem a relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas. Eu declaro que nunca estão sozinhas, que Deus está sempre com elas, que Ele enviará as pessoas certas no tempo certo. Eu oro contra a pavor de pobreza, que cria ansiedade sobre provisão, que faz as pessoas tomarem decisões baseadas na escassez, ao invés da abundância de Deus. Eu declaro que Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê, que Ele suprirá todas as necessidades segundo suas riquezas em glória. Pai, eu oro contra o pavor de doenças, que cria hipocondria, que faz as pessoas viverem com medo constante de adoecer ou de que algo aconteça com sua saúde. Eu declaro que Deus é o médico dos médicos, que Ele tem poder para curar, que Ele protege e preserva a vida. Continue comigo, não pare agora. Ainda vamos estabelecer coragem permanente e ensinar você a viver sem medo, controlando suas decisões. Se você sente a coragem crescendo no seu coração, digite "coragem divina" nos comentários. Senhor, eu peço coragem sobrenatural para enfrentar o desconhecido com fé. Que cada pessoa possa olhar para o futuro não com terror, mas com expectativa. Que vejam oportunidades onde antes viam ameaças, que vejam possibilidades onde antes viam perigos.
Eu oro por confiança inabalável na proteção e cuidado de Deus, que entendam que estão debaixo da sombra do Altíssimo, que habitam no esconderijo do Todo-Poderoso, que são guardados como menina dos olhos de Deus. Pai, eu peço ousadia para tomar decisões baseadas na fé, não no medo. Que parem de evitar oportunidades por causa do que pode dar errado, que comecem a abraçar possibilidades por causa do que pode dar certo, que vivam pela fé, não pelo medo. Eu oro por paz que excede todo entendimento, paz que não depende das circunstâncias, que não é abalada pelas tempestades, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Senhor, eu peço sabedoria para distinguir precaução sábia de medo paralisante, que saibam quando é prudência e quando é terror, que tomem cuidados necessários sem viver em pânico constante, que sejam sábios como serpentes e simples como pombas. Eu oro por força para agir apesar do medo, que não esperem o medo desaparecer completamente para tomar atitudes, que tenham coragem de agir mesmo sentindo medo, sabendo que a coragem não é a ausência de medo, mas ação apesar do medo. Eu declaro fé que é maior que qualquer circunstância. Fé que move montanhas, que acalma tempestades, que abre mares, que derruba muralhas. Fé que confia em Deus mesmo quando não entende, que descansa nas promessas mesmo quando não vê o cumprimento. Pai, eu oro por segurança na identidade como filhos de Deus, que saibam quem são em Cristo, que entendam seu valor, que reconheçam sua posição, que vivam na autoridade que têm como herdeiros do reino. Respire fundo e sinta o medo perdendo completamente sua força sobre você. Sinta como se uma armadura de luz estivesse sendo colocada ao seu redor. Sinta a proteção divina, a cobertura celestial, o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Eu vejo você caminhando com coragem onde antes havia terror. Eu vejo você tomando decisões ousadas onde antes havia paralisia. Eu vejo você brilhando onde antes se escondeu. Eu vejo você vivendo a vida abundante que Jesus prometeu. Eu vejo você sendo exemplo de fé para outros que lutam contra o medo. Eu vejo você ajudando pessoas a vencerem seus terrores. Eu vejo você compartilhando testemunhos de vitória sobre a ansiedade e o pavor. Eu profetizo que o medo não controlará mais sua vida, que você tomará decisões baseadas na fé, não no terror, que você abraçará oportunidades ao invés de evitá-las, que você viverá com ousadia ao invés de se esconder. Agora eu vou ensinar estratégias práticas para viver sem medo. Primeiro, renove sua mente diariamente com verdades bíblicas. Leia promessas de proteção, medite em versículos sobre coragem, declare palavras de fé sobre sua vida. Pratique declarações de fé todos os dias. Diga em voz alta: eu sou corajoso, eu sou protegido, eu posso todas as coisas em Cristo. Deus está comigo, eu não preciso ter medo. Suas próprias palavras têm poder para quebrar o medo. Desenvolva relacionamento íntimo com Deus através de oração e adoração. Quanto mais você conhece a Deus, menos você teme as circunstâncias. Quanto mais você confia no caráter de Deus, menos você se preocupa com o futuro. Crie planos de ação baseados na fé. Ao invés de evitar situações por medo, faça planos para enfrentá-las com sabedoria. Prepare-se, ore, busque conselho, mas não deixe o medo te impedir de agir. Cultive gratidão para combater a ansiedade. Quando você foca no que Deus já fez, fica mais fácil confiar no que Ele ainda vai fazer. Gratidão muda o foco do que pode dar errado para o que já deu certo. Busque comunidade cristã para apoio.
Não enfrente seus medos sozinho. Tenha pessoas que orem com você, que te encorajem, que te lembrem das promessas de Deus quando você esquecer. Exercite sua fé através de pequenos atos de coragem. Comece com coisas pequenas que te causam medo e vá crescendo gradualmente. Cada vitória pequena constrói confiança para vitórias maiores. Medite nas promessas de proteção divina. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 121. Decore esses salmos, repita-os quando o medo vier. Use-os como escudo contra a ansiedade. Eu vejo você vivendo com ousadia divina. Eu vejo você tomando decisões corajosas que transformam sua vida. Eu vejo você sendo testemunha do poder de Deus para libertar do medo. Eu vejo você ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade. Se esta oração quebrou o poder do medo sobre sua vida, se você sentiu coragem crescendo no seu coração, se algo mudou no seu espírito, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Nós vamos continuar orando por você, criando conteúdo que fortalece a fé e quebra o medo. Deixe o seu amém nos comentários. Conte para nós como você está se sentindo agora. Compartilhe seu testemunho de libertação do medo. Deixe também pedidos específicos de oração para medos que ainda precisam ser quebrados. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que luta contra medos silenciosos, com aquele amigo que vive ansioso, com aquela pessoa da família que tem medo do futuro, com quem precisa encontrar coragem para viver plenamente. Pai Celestial, eu selo esta vitória sobre o medo em nome de Jesus. Que seja permanente e duradoura. Que a coragem se torne natural. Que a confiança seja constante. Que a fé seja inabalável. Eu declaro que você é corajoso. Que você é protegido por Deus. Que você pode enfrentar qualquer situação com fé. Que você não precisa viver com medo controlando suas decisões. Que você tem autoridade sobre todo o terror em nome de Jesus. O medo não tem mais voz na sua vida. A coragem fala mais alto. O terror não tem mais poder sobre você. A fé é mais forte. A ansiedade não controla mais suas escolhas. A confiança em Deus dirige seus passos. Você não precisa viver com medo. Você pode viver com ousadia. Você pode tomar decisões corajosas. Você pode abraçar oportunidades. Você pode brilhar com os dons que Deus lhe deu. Você pode viver a vida abundante que Jesus prometeu. Em nome de Jesus, eu declaro libertação completa do medo sobre cada vida. Que a coragem do Senhor encha cada coração. Que a confiança em Deus seja maior que qualquer circunstância. Que a fé seja o fundamento de cada decisão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Que durmam em paz, sem medos noturnos. Que acordem com coragem para enfrentar o dia. Que vivam com a confiança de quem sabe que Deus está no controle. Você pode viver sem medo. Você pode caminhar com coragem. Você pode confiar em Deus completamente. Amém.